Olá, galera do oitavo ano B. Tomara que todos estejam com saúde e desejo um excelente dia para todos vocês. E aqui vamos iniciar mais uma aula direcionada para os estudos domiciliares. Nesta aula vamos dar início aos tópicos da unidade 3 do nosso livro didático. Iremos iniciar pelo estudo dos triângulos. O triângulo é formado por 3 lados, por isso que é triângulo, e por 3 ângulos. Temos aqui o título dos lados, né? E os ângulos internos. Aqui são os ângulos internos. Então, o triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. O que vamos estudar aqui é exatamente, né, esses elementos do triângulo, com relação aos lados e com relação aos ângulos. Primeiro, a classificação. Podemos classificar um triângulo quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Primeiro, vamos classificar com relação à medida dos lados. Com relação à medida dos lados, o triângulo pode ser equilátero, quando possui 3 lados iguais, ou seja, 3 lados com a mesma medida. Ele pode ser isósceles, quando possui 2 lados iguais, ou seja, 2 lados com a mesma medida. E pode ser escaleno, quando possui os 3 lados com medidas diferentes. Então, com relação à classificação do triângulo, quanto à medida dos seus lados, podemos dizer que um triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Agora, com relação à classificação quanto aos ângulos, também existem 3 possibilidades. Pode ser acutângulo, quando possui 3 ângulos menores que 90 graus. Pode ser obtusângulo, quando possui um ângulo maior que 90 graus, um ângulo cuja medida é maior do que 90 graus. E pode ser retângulo, quando possui um ângulo reto. Então, com relação à classificação quanto aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, obtusângulo e retângulo. Acutângulo possui 3 ângulos menores que 90 graus, obtusângulo possui um ângulo maior do que 90 graus e triângulo retângulo quando possui um ângulo igual a 90 graus. Então, está aqui o resumo. Podemos classificar um triângulo quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Então, está aqui as 3 classificações com relação à medida dos lados e as 3 classificações com relação à medida dos ângulos. Outra propriedade importante com relação ao triângulo é a soma da medida dos ângulos internos. Se você somar a medida de todos os ângulos de um triângulo, por exemplo, se eu pegar aqui e cortar o A, o B eu deixo aqui. Pegar o A, colocar aqui sobre o B e o C ao ladinho aqui, então você vai perceber que eu vou formar metade de uma volta, somando esses 3 ângulos. E metade de uma volta é igual a 180 graus. Portanto, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai dar igual a 180 graus. Sabendo disso, vamos resolver alguns exemplos de acordo com o que a gente viu até agora. O exemplo é o seguinte: um triângulo retângulo tem um de seus ângulos agudos igual a 55 graus. O outro ângulo agudo mede, então vamos determinar qual a medida do outro ângulo agudo. Lembrando que um dos ângulos é 90 graus, pois temos um triângulo retângulo e para ser um triângulo retângulo tem que ter pelo menos um ângulo igual a 90 graus. Então, está aqui o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Um dos ângulos é 55 e vamos determinar a medida deste outro ângulo. Podemos dizer que a medida deste ângulo que está faltando é x, então vou somar a medida dos ângulos internos,
que deve dar igual a 180 graus, pois a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai dar 180 graus. Então, eu peguei o x mais o 90 mais o 55 e igualei a 180. Como eu quero encontrar o valor do x, então eu vou repetir o x igual ao 180 e vou pegar estes valores que estão antes da igualdade e passar para o segundo membro, para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Primeiro 90, vai para lá, fica menos 90, e o 55 vai ficar menos 55. Então, pegando o 180 menos 90, vai dar 90 graus. 90 graus menos 55 vai dar 35. Ou podemos apenas subtrair. Se você pegar a somatória desses dois aqui, você pode perguntar quanto que está faltando para completar os 180. Ou podemos apenas subtrair 55 de 90 graus. Já que se aqui é 90 graus, então a soma desses outros dois aqui tem que ser 90 graus também. Então, você pode usar este método também. Pego 90 menos 55, que ia dar exatamente 35. Vamos fazer mais um exemplo aqui. O triângulo abaixo, segundo as medidas, é. Então, de acordo com as medidas dos ângulos, eu posso classificar esse triângulo. Quanto à medida dos ângulos e quanto à medida dos lados também. Porque, dependendo da medida dos ângulos, eu posso deduzir a medida dos lados. Então, este triângulo é isósceles e obtusângulo, equilátero e acutângulo, escaleno e retângulo, ou isósceles e retângulo. Ora, primeiro, eu percebo que esse triângulo aqui, ele possui dois ângulos iguais. Se ele possui dois ângulos iguais, então esses dois lados que formam, o que apoia esses ângulos, também tem a mesma medida. Então, eu tenho dois lados. Sempre que eu tenho dois ângulos iguais, os lados que apoiam esses ângulos também têm a mesma medida. Temos dois ângulos de 45. Temos dois ângulos de 45, que somados resultam em 90 graus. Ou seja, o terceiro ângulo é 90 graus, pois a somatória entre eles tem que dar 180. Se eu somar 45 com 45, vai dar 90. Para completar 180, falta 90. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Se eu tenho um ângulo de 90 graus e esses dois lados têm a mesma medida, então esse triângulo é retângulo e isósceles ao mesmo tempo. Então, a resposta, o item D. E aqui, vamos para o último exemplo desta aula. Comparando os triângulos, comparando os ângulos das figuras a seguir, podemos dizer que os triângulos são congruentes, equiláteros, retângulos, isósceles. Ora, temos aqui este lado A congruente ao ângulo o ângulo A congruente ao ângulo E, o ângulo C congruente ao ângulo F, e certamente o ângulo B
vai ser igual ao ângulo D, pois a somatória entre os ângulos aí, somando a medida deste ângulo com a medida deste ângulo, vamos obter a mesma somatória das medidas desses dois ângulos. Então, este ângulo B vai ser igual ao ângulo D. Como os ângulos são iguais, assim podemos dizer que os dois triângulos são congruentes. E aqui encerramos a nossa aula, a primeira aula sobre triângulos.